Longe vão os tempos em que a televisão portuguesa só tinha novela para dar. O dinheiro público e uma certa fé de que a série nacional tinha mais para dar fez com que, hoje em dia, seja possível juntar milhares de espectadores no pequeno ecrã em Portugal. A realidade mostra que uma série portuguesa já pode competir internacionalmente. Tem meios técnicos, tem produção, tem realização, tem atores e atrizes. Mas continua a faltar uma certa escala e, sobretudo, financiamento que consiga competir na Europa. Os privados têm de ir mais a jogo e o streaming, mais do que um opositor, terá de ser um aliado que não engula a nossa identidade. Falta, por isso, um salto maior. Mas como e quando? Olá, eu sou José Paiva Capucho, crítico de cinema e televisão. Olá, eu sou a Madalena Almeida e sou atriz. Arranca assim a segunda temporada de No Último Episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Ora bem, então eu hoje tenho aqui comigo a Madalena Almeida, atriz, já entrou num par grande de séries e de filmes portugueses, e a minha ideia para esta segunda temporada era começar com um talento nacional. Eu sempre, nas coisas públicas que fui fazendo na atividade jornalística, sempre quis dar o palco a pessoas jovens, a talentos jovens, porque acho que merecem estar nesse palco, e por isso pareceu-me muito bem conversar com alguém que representa, penso eu, isso mesmo. Se calhar o primeiro tema que eu queria trazer aqui, tu és o rosto de séries mais atuais, como Situações Delicadas e As Espias. Queria-te perguntar se de facto olhas para as séries portuguesas com bastante saúde e se isso te deixa contente no futuro, porque muitas vezes, em conversas anteriores que já tive com atores, às vezes sinto que há falta de esperança na nossa pequena indústria, onde é que podemos ir. Como é que tu te sentes em relação ao presente e futuro do nossa audiovisual? Uhum. Exatamente. Eu sou uma otimista. Tendo a olhar para as coisas com muita esperança, até porque acho que as coisas estão a mudar. Pronto, o mundo está todo a mudar e estamos a ir para um sítio muito estranho e assustador, mas no que toca ao que está a acontecer agora em Portugal e às coisas que se têm feito, primeiro eu acho que é preciso ter esperança para se conseguir mudar alguma coisa, porque se olhamos sempre derrotados para o que aí vem, então é que nunca vamos conseguir fazer nada diferente. E depois porque acho que está mesmo a criar-se um espaço novo para a ficção, porque as novelas vão continuar a existir e são importantes e têm o lugar delas, mas eu vejo cada vez mais investimento nas séries, mesmo que esse investimento não seja aquilo que nós gostávamos, e é impossível competir com os orçamentos lá de fora. Só que nós fazemos muito com muito pouco, e isso é indiscutível. As séries em que tenho trabalhado e que tenho tido a sorte de fazer são séries que contam sempre com equipas incríveis, com ideias originais. Acho que também estamos a fugir um bocadinho da linguagem da época, não é? Eu adoro séries de época e nós somos um país que é rico em histórias e dá muita vontade de fazer ficção a partir de histórias verídicas, de personalidades importantes, mas acho que finalmente se está a abrir aqui um espaço um bocadinho mais criativo e, por exemplo, As Situações Delicadas acho que veio ocupar... Mais contemporâneo? Sim, mais contemporâneo. Apostar um bocadinho mais no humor, mas não é só num determinado humor, se calhar mais comercial e que as pessoas estão mais habituadas a ver. Nada contra o humor comercial, mas acabava por ser sempre o mesmo tipo de formatos ligados ao humor. E agora acho que se está a apostar numa escrita, e eu acho que tudo começa na escrita. Se conseguirmos trazer novas ideias e novas séries e novos argumentos para cima da mesa, acho que esse é o princípio para se começar a apostar em coisas diferentes. Portanto, acho que está a acontecer. Eu prometo que não combinei isto com a Madalena, mas de facto uma das coisas que eu mais critico é o tipo de escrita em Portugal. Acho que ainda estamos um bocadinho a anos-luz do que podemos fazer e do que podemos conseguir competir com outros países, mas quando eu olho aqui para exemplos como o do Situações Delicadas, ou até de outras séries onde tu participaste, eu penso que tu também estiveste no Praxe, no Matilha. Conta-me como foi. E falta-me aqui uma que foi do Tiago Santos e uma das primeiras o Até que a Vida nos Separe. Até que a Vida nos Separe. Eu queria falar desse exemplo porque não é porque tu estás aqui, mas eu lembro-me de ter estreado e ter ficado muito surpreendido. Não estamos a falar do tal humor típico português, estamos a falar, lá está, de uma escrita mais delicada, uma história mais sensível.
E eu muitas vezes penso que lá está, a arte está na escrita. Não sei se tu partes muita pedra com os guionistas ou com os realizadores, mas se essa preocupação da escrita também tu sentes agora na nova geração com quem trabalhas no set, se a escrita é uma preocupação em Portugal. Porque eu antes achava que não, porque há pouco dinheiro, porque há pouco tempo, é como a malta das novelas tem que escrever vários guiões na semana. Queria perceber um bocadinho isso. Sim, eu quando li o argumento do Até que a Vida nos Separe, fiquei genuinamente feliz. Eu parecia que estava a ler, tipo, a descobrir a pólvora. Como assim? Finalmente, qualquer coisa que tu lês e que te entusiasma mesmo para fazer. E já tinha feito outros projetos que tinha gostado, mas o Até que a Vida nos Separe foi um dos meus projetos, das coisas que fiz, que eu mais gosto e que mais me orgulho. Era? Ninguém. Era o Vasco, não era? Esse Vasco é um rapaz muito belo, ainda por cima é rico. Vamos casar outra vez. Está a doer tudo. Tudo. Vais começar a tomar. Olha lá, mas tu não achas que é cedo mais para isto? Estou com a menopausa. Sabes que os testículos descaem meio centímetro por ano depois dos 40? São super antigos. Chama-se Virilix. Isto é uma coisa 100% natural, não é? Um divórcio é uma nova oportunidade. Liga-me, quando acabares. Quando acabar o quê? Separar. Até que a vida nos separe. E começou aí. Eu acho que se dá pouco crédito a essa série, por acaso. Sim. Fala-se pouco dela. E é engraçado porque foi a primeira série que estreou para o mundo inteiro na Netflix. Nós não estávamos nada à espera que eles quisessem vender para todos os países e dobrar. E fica muito esquecida, com pena, porque o que mais me agrada na própria série é a história ser simples. Estamos a falar de um casal que se está a divorciar e que o trabalho deles é organizar casamentos. E só aqui já está um plot suficientemente bom para tu falares de relações, de família, de amor, sei lá, tanta coisa que podes pegar. E acho que o guião abria logo as portas para fazer para conseguirmos fazer qualquer coisa diferente. E depois a realização do Manuel também. Do Manuel, eu tratei por Manuel. Manel, nunca tratei o Manel por Manuel. Que nossa. Agora vai ouvir e vai. Exato. Madalena colocou-me aqui num lugar. Mas depois também o facto de ele se reunir sempre de uma equipa muito. Pronto, é a equipa com que ele sempre trabalha, mas é uma equipa muito boa e o ambiente é incrível. Mas isso abriu espaço para que nós conseguíssemos fazer qualquer coisa que toda a gente se orgulhava. E nesse sentido, eu acho que precisamos de apostar um bocadinho mais nisso. E também acho que o problema começa sempre na escrita. Eu estudei teatro, então tenho uma ligação muito forte ao texto. E pronto, é uma coisa com que eu me entusiasmo muito. Não e levas sempre isso para as séries e para os filmes? A formação de teatro não dá para desligar? Eu não consigo desligar-me do entusiasmo quando leio qualquer coisa que eu quero mesmo fazer. Mesmo que seja uma participação pequenina. Numa Tilha eu fiz uma personagem mínima. Mas quando li, e eu gostei tanto que mesmo que seja uma personagem pequenina eu quero fazer parte disto. Porque me interessa fazer parte de projetos que já têm uma escrita nova e fresca e diferente. E as histórias são diferentes. E isso dá espaço aos atores para poderem fazer coisas diferentes. Claro que depois falta um lado, tal como não há tempo para escrever, 70% das vezes, 80%, não há tempo para ensaiar. E eu acho que se tu não investes nisso também não há milagres, porque tu não podes. Se eu só recebo o guião e depois tenho 2 ou 3 ensaios, a sensação com que eu fico é sempre que fiquei pelas opções mais básicas. Sim, porque depois não nos sentámos à mesa, não discutimos melhor. E algum nestes projetos tu tiveste esse tempo? Nós tivemos algum tempo no Até que a Vida nos Separe. Okay. E depois também ter tempo para tu poderes, nem é tanto tempo, mas espaço para tu poderes fazer sugestões. Eu nunca fui muito de mexer no texto porque acho que tenho muito respeito por quem escreve. Ou seja, se alguém perdeu tempo a escrever isto, eu vou tentar tornar isto credível. Mas depois de ter trabalhado com o João Canijo, isso mudou. Certo. E eu acho que se abriu uma porta em que eu deixei de. Eu nunca me vou impor à escrita de um autor, nunca, porque não tenho essa formação e não sei fazê-lo. Mas a verdade é que, do meu lado, eu também sei, enquanto atriz, que há coisas que são muito difíceis de se dizer e de torná-las verdadeiras. E então, quando tu sentes que há essa abertura, é logo um passo. Eu acho que é um passo bom para tu poderes criar uma coisa que não fique numa linguagem que às vezes é porque eu nem sei descrever aquilo que às vezes eu sinto quando leio alguns argumentos, porque eu sinto só que é uma barreira muito grande para as pessoas se identificarem. Ninguém fala assim, ou ninguém é tão explicativo. É das coisas que mais me incomodam. Eu não preciso, e eu acho que nós temos mesmo esse problema. Nós achamos que se as pessoas
não ouvirem as personagens a dizer tudo, não vão perceber. Isso é mentira. E depois há muita gente que tem o preconceito da língua portuguesa ainda hoje, não é? Que se for em inglês já consigo ver, se for em português não tanto. Eu acho que já está ligeiramente a mudar em algumas conversas de circuitos próximos, penso que, e é isso que eu referi no início, das séries portuguesas estarem mais populares. Eu queria se calhar entrar um bocadinho nesse tema, não te interrompendo o raciocínio. Se tu sentes, depois do que aconteceu com o Viver Mal e o Mal Viver, com as premiações internacionais e com o teu prémio Sofia, com a tua experiência de teatro, experiência de novela, se de facto as pessoas, eu vou fazer a pergunta de forma muito frontal, se achas que te começaram a levar mais a sério depois desses filmes e se te olham mais a sério cada vez que tu entras numa série, ou não tem nada a ver com isso, uma coisa não tem a ver com outra? Não senti que houvesse uma diferença por causa disso. Eu sinto sempre que comecei um projeto, levo sempre muitas propostas, penso muito sobre as coisas, e o facto de ter uma opinião sobre aquilo que estou a fazer e não chegar e ser só, até porque isso aborrece-me e custa-me a ideia do ator marioneta, não é? Olha, diz isto e não pensei mais nada, e isso cria-me logo um conflito, que é então como é que eu posso fazer uma coisa na qual eu não acredito? E o facto de poder discutir as coisas, acho que esse lado de querer perceber também o lado de quem escreveu, qual é a ideia de quem realiza, isso acaba por ser o que mais me frustra, quando eu sinto que parece que eu estou mais interessada em fazer qualquer coisa com aquilo que está escrito do que as pessoas que decidiram lançar os projetos para cima da mesa. Não, acho que tenho sorte e não me tem acontecido muito, mas já me aconteceu, e de repente tu pensas assim, então, mas eu vou para casa ler, pensar nisto, dar voltas à cabeça, trazer propostas, e de repente é indiferente se eu faço assim ou se faço assado, quer dizer, não é? Isto tem que valer alguma coisa, senão para que é que estamos aqui a fazer isto? E acho que essa forma de trabalhar e também de não ir logo contra o que está escrito, porque eu acho que às vezes também há um preconceito tão grande com a forma de escrever que muitas vezes desvaloriza aquilo que estás a fazer, e eu acho que é um ponto de partida. Se temos este ponto de partida, bora lá perceber o que é que vamos fazer daqui para a frente. E acho que essa forma de trabalhar já me ajudou muito. Agora, já me ajudou a ter mais credibilidade, apesar de eu achar que, como tenho a estar muito jovem, que eu não me levo a sério, portanto percebo que mas seja. Isso muitas vezes é bom. Sim, mas num país onde as pessoas se levam um bocadinho demasiado a sério. Levam muito a sério, é verdade. Mas ajudou-me ter trabalhado com aquelas atrizes e sim, e ter tido essa experiência. Acho que ganhei uma capacidade. Primeiro perdi o medo. Comecei a perder o medo de sugerir. Se eu já ia sugerindo algumas coisas, então agora eu digo as coisas que tenho a dizer e não, lá está, nunca é destruir, mas faço as minhas sugestões e faço as minhas perguntas e é sempre no espírito de tentar melhorar. Não estou ali para mandar em nada, nem para destruir nada. E acho que essa experiência com o filme foi o que mais foi aquilo que mais me ajudou, na verdade, no trabalho. Foi ter estado tantos meses a construir o argumento, que eu nunca na minha vida pensei. Eu não pensei que iria estar envolvida na escrita de um filme, e perceber que esse trabalho é mesmo uma construção em conjunto, que estamos meses e meses, ainda agora, não é? Estamos a finalizar o filme e foram 4 ou 5 meses de ensaios só para conseguirmos chegar a um guião, e mesmo agora durante a rodagem nós continuamos a alterar coisas, porque o trabalho é de todos. Não sei porque é que não se foi embora. Eu tentei que ela fosse independente, que fosse a vida dela, mas ela vem sempre ao pé de mim. Não consegue viver sem mim. Eu não gosto de surpresas. Aturá-la, a ela e a irmã. Olha que eu acredito que os pais ficam nos filhos. É como se os pais não morressem. A minha mãe parece uma pedra. Não sente nada por ninguém. A única coisa que eu consigo fazer à minha filha é fazer-lhe mal. Vais dar uma velha bonita. A mãe está preocupada com a Salomé? Com a Salomé? Contigo. A mãe, se gostasse um bocadinho dela, a mãe não tinha colocado nesta situação. Não importas de parar com esse escândalo que estão ali clientes. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tem aqui a carta de vinhos. Vou vender o hotel. E pronto. Acabam-se já os problemas. Meu pai morreu há 4 dias, lembras-te? Eu não gosto de Perguntaste como é que eu estou? maneira. Fizeste alguma coisa? Foste-me buscar? Fica assim, meu amor. Larga-me. Não ficas! Não ficas! Não ficas! Ficas como quer que fiques! Não mereces! Para! E acho que às vezes nós também temos as pessoas como se levam um bocadinho a sério, ficam muito suscetíveis de mas eu escrevi isto, ou eu pensei nisto, e agora se tu me fazes uma questão parece que me estás a pôr em causa. E não, eu só... Quanto mais colaborativo forem os projetos onde estás, melhor a qualidade.
Até agora. Pelo menos do que tu me estás a descrever, até consigo perceber daquilo que eu estou a ver, o Até que a Vida nos separe, situações delicadas, uma Tilha foi só um pequeno projeto, mas, ou mesmo o Pôr do Sol, por exemplo, que ainda não referimos, o Elefante na Sala. A ideia da colaboração em Portugal parece-te que traz um upgrade de qualidade. Claro que eu acho. Independentemente do financiamento, ou não? Ou isso está... Não sei, porque a verdade é que se tu tiveres mais dinheiro, se calhar as pessoas têm mais tempo. Se tu puderes pagar a um argumentista para ele estar 1 ano a escrever uma série, se calhar quando a série chegar, tu não vais querer mudar nada. Eu quando li o Até que a Vida nos separe, não mudei nada. Nós adorámos, não havia nada a apontar ao argumento. Adorámos, mesmo agora com as situações delicadas. Nós não quisemos. Pronto, o Diogo levou um bocado connosco, nós éramos muito chatas e deu-nos espaço para isso. Fazíamos muitas sugestões. Certo. Mas se ele achasse que não contribuíam, ele dizia, olha, eu prefiro assim. E nós dizíamos, ok, claro que sim, acho que esse respeito existe. E é mais as pessoas aceitarem as sugestões. Claro que há pessoas que tendem mais a destruir do que a construir. Mas a verdade é que nós estamos todos a trabalhar para o mesmo. E se calhar isso vem-me um bocadinho do teatro. A maior parte das vezes não tens dinheiro para nada, então aí é que não há mesmo dinheiro. E se tu não colaboras com as pessoas que estão a trabalhar contigo, então é que não vais a lado nenhum. E acho que esse lado de bora lá pôr as mãos todos na massa e tentar fazer aqui o melhor. Claro que depois se calhar há pessoas que estão mais à vontade para isso. Claro que eu não contribuo tanto para um filme do João como a Rita Blanco, como a Anabela, como a Vera, como a Cleia, que já trabalham com ele há anos, que já sabem exatamente as coisas que ele procura. Agora, também tenho uma pequena contribuição a fazer e acho que cada um vai encontrando o seu espaço e se tu puderes ouvir as pessoas, e porque eu acho que se tu estiveres seguro com aquilo que fazes e se de facto tiveres tido tempo para construir, mesmo que tu ouças as sugestões das pessoas e se disseres assim, olha, mas eu com isto pretendia isto e por isso é que fiz desta forma. Ok, então bora lá fazer dessa forma, está tudo certo. Mas acho que essa segurança e essa... ou seja, esse desenvolvimento, agora falando mais no argumento, não é? Que foi por onde começámos, na escrita, é preciso tempo para as pessoas conseguirem escrever as coisas, rever, afastarem-se, voltar a ler. E esse trabalho às vezes não é recompensado, nem é possível fazê-lo dessa forma. E então, claro que se calhar não vais escrever as coisas da maneira como desejavas ter tido tempo para fazer. E a partir daí, se calhar já não estás a 100%. E isso acho que faz muita diferença quando partes para um projeto e gostas do argumento. E o argumento é sólido e tu dizes, ok. Olhando também para os espias que têm aqui uma envergadura maior porque teve noutros mercados, tem um outro peso de outra produtora, etc. Nós fizemos uma recapitulação da história das séries portuguesas. A RTP tem sido o frontrunner daquilo que é a produção. Estava a falar aqui da Praxe, que tem o selo da Opto da SIC. A TVI também tem agora, por exemplo, o Arquiteto. E há assim uma parceria mais ou menos visível com as várias plataformas de streaming. A par disso, vemos a internacionalização de vários atores portugueses que estão, eu devo dizer ainda, contrariamente ao que eu pensava, ainda a passos mais pequeninos, mas a entrar nesses tais mercados, Estados Unidos e não só. Como é que isso é uma coisa que te tira o sono, ou quando chegou, ou não é sequer uma preocupação? Isto porque é que eu pergunto isto? Porque infelizmente eu estou assim um bocadinho a dar um bocadinho de tareia no público português, não é por mal, mas eu também sou público português, acho que sei do que é que estou a falar. Nós, retomando a conversa do levar a sério, se de repente vemos a Madalena Almeida numa produção Netflix, vamos imaginar na Ásia, se calhar levamos mais a sério do que só vermos a Madalena Almeida nas séries portuguesas. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Claro. Isso é sempre injusto, mas é uma coisa que te preocupa? Acho que isso acontece em todas as áreas, não é? É preciso ir lá fora fazer qualquer coisa, ganhar um prémio. Às vezes nem ganhar um prémio, só dizer que fizeste e partilhares a dizer, ui, fiz isto, para as pessoas dizerem, uau, esta pessoa existe. E entretanto já fizeste imensas coisas em Portugal, que se calhar até têm mais qualidade, mas só és reconhecido depois disso. Sem desprimor obviamente desses projetos, mas já me tirou muito o sono quando começou a abrir, quando comecei a ver assim, mesmo malta da minha geração, passaportes e essas iniciativas todas, houve ali um pequeno boom de quando atores. começaste mesmo a ver os atores a começarem a fazer projetos lá fora e malta da minha geração, pensei, fogo, também quero, não é? Bora lá. E fiz a minha parte naquilo que eu acho que é o que podemos fazer e faço parte do projeto do passaporte. E só que eu acho que o trabalho é importante. Sim, não é só isso, acho que é mesmo um fator de sorte. Ou seja, é muito importante tu conseguires fazer, por exemplo, uma temporada do Passaporte em que tens um diretor de casting que está à procura de um ator com as tuas características. Queres explicar um bocadinho o que é o Passaporte para quem não... Sim, o Passaporte é uma iniciativa da Patrícia Vasconcelos, onde basicamente ela
cria um pequeno evento em Portugal, um pequeno evento porque são poucos dias, mas ainda é grande porque traz bastantes diretores de casting estrangeiros, europeus, e agora acho que também já vieram alguns americanos, de forma a que esses diretores de casting possam conhecer atores portugueses. E depois começar a contabilizá-los para os seus castings e para as suas séries. Eu, para além de ter feito o Passaporte, ainda estive também numa edição do Subtitle, que é a versão deste Passaporte, mas maior, original. E lá está, fartei-me de conhecer diretores de casting, e o que acaba por acontecer é tu tens que ter um momento exato, tipo, ter a oportunidade certa e depois conseguir ficar com ela, porque muitas vezes tu não és aquilo que os realizadores estão à procura, e essa eu acho que é a parte mais difícil para qualquer ator, que é tu aceitares que quando não ficas num casting não é porque não tens talento ou porque não és capaz, é porque não és aquilo que as pessoas estão à procura. Certo. Isso é muito difícil de encaixar. Sim. Imagino eu nunca principalmente quando levas muitos nãos consecutivamente. E eu tenho muita sorte, porque eu acho que não sou uma atriz de castings. Não fico em muitos castings, mas tenho a sorte de já ter trabalhado com algumas pessoas que vão recomendando o meu trabalho, que me voltam a chamar, e não acho que seja porque sou preguiçosa nos castings, se calhar é só porque sou nervosa e não... Ou porque não apresento se calhar aquilo que eles estão à procura. Não quero dizer que eu não fosse capaz de o fazer, mas de facto esta questão das self-tapes também é muito delicada, porque tu não te sentas com a pessoa e não dizes assim, olha, agora experimenta fazer mais assim. Ok, trouxeste essa proposta, mas agora faz isso de outra forma. E de facto vês o ator a trabalhar. Se tu só vês uma pequena parcela daquilo que ele faz, claro que é uma coisa ótima que surgiu, porque neste momento eu posso fazer castings mais daqui... democrático. Sim, para o outro lado do mundo, e é espetacular. Tipo, agora faço castings para todo o lado. Desde que falo a língua que estão à procura. Certo. Mas ao mesmo tempo tu perdes o contacto com a pessoa, e eu acho que os atores também têm esse lado de poderem descobrir as coisas. Quando eu recebo um casting eu não faço ideia muitas vezes do que é que o realizador está à procura, então eu vou ter que fazer um tiro no escuro, vou apostar nisto, vou tentar ir por aqui, e depois pode calhar que é o que a pessoa estava à procura ou não. E então nesse sentido comecei-me a apaziguar, porque os castings foram surgindo, já fiz vários, e a oportunidade não surge, e inevitavelmente tu pensas, fogo, olha, nunca vou conseguir fazer nada lá fora. E pode consumir-te, mas portanto, tem que haver um equilíbrio nessa. Sim, e depois comecei a pensar, fogo, mas isto também é um bocado ridículo, porque eu tenho tantas oportunidades cá, muitas mais do que a grande, não sei se é a grande maioria, mas que muita gente da minha geração. Tenho feito projetos que eu gosto mesmo muito, e de repente parece que tu começas a desvalorizar isso porque estás cego à espera de uma oportunidade noutro lugar. E eu gosto muito de trabalhar na minha língua, e eu acredito mesmo que nós temos as capacidades e os meios para fazer séries, olha, como Até que a Vida nos Separe, eu acho que é possível nós fazermos séries que se equiparem ao valor das séries internacionais. Ok, se calhar não vão ser séries de milhões, mas estou a dizer ao valor... não é simbólico, que seja mas... Espanha, o vizinho de Espanha. Sendo certo que a comparação também é bastante ingrata, porque Espanha tem uma indústria gigantesca. Exato. Mas eu acho que tu consegues fazer coisas com qualidade que toquem as pessoas. Por exemplo. E acho que é possível nós fazermos isso, mas para isso claro que era preciso existir um investimento maior. Só que, caramba, eu olho para as coisas que nós fazemos e penso, fogo, nós fazemos isto tudo com orçamentos tão baixinhos, que imagina se nós tivéssemos um investimento maior. Ou seja, claro que não é muito difícil sonhar com isso, porque estamos numa crise mundial, mas ao mesmo tempo eu acho que isso é o que me dá a esperança, é pensar, mas se nós temos a forma e se nós temos os meios e as pessoas, porque depois eu trabalho com as equipas e vejo que as equipas são super profissionais, super criativas. Trabalho com os atores, acho que temos atores incríveis em Portugal. Depois trabalho com realizadores, por exemplo, como o Diogo, estou a falar de realizadores agora mais novos, e tu, olha, como a Filipe Amar, há bocado estávamos a falar sobre ela. E são pessoas que têm ideias novas, que escrevem bem e que têm coisas para dizer. Mas que têm que batalhar bastante até conseguirem uma primeira oportunidade. Isso eu acho que ainda não está tão democrático como eu estava à espera. Ou seja, tens a RTP, que tens o RTP Lab ou outras iniciativas semelhantes. Os privados ainda têm alguma resistência. Sim. Acho que talvez onde está mais democrático é para os próprios atores. Eu estava a olhar para ti e a pensar, tu tens feito carreira sem, entre aspas, necessitar de ir tantas vezes à novela. O que muitos atores me referem é que gostam de fazer, atenção, há muitos atores que gostam genuinamente de fazer novela, independentemente de gostarem ou não de ver novela, mas tu és um dos casos que não tem... Eu não sei se gostas ou não, não é isso que me interessa, mas de facto tens conseguido fazer carreira fora dessa fauna. Claro, e eu espero que gostava muito que as novelas continuassem a existir, porque elas empregam uma catrafada de gente e dão trabalho a muitos atores e a equipas, não é? Acho que é um conforto, porque se formos ser verdadeiramente honestos, onde é que um ator tem 8 meses de contrato a receber aquele valor todos os meses ao fim do mês? Tipo, isto é estabilidade.
E é difícil tu conseguires isso. E eu penso no meu caso, não tenho filhos, não é? Mas quando tu tens filhos, quando tu tens toda uma vida para gerir, é um conforto que é muito difícil comparares mesmo com o cinema, porque depois os projetos são curtos. Ok, agora este filme que eu estive a fazer com o João, nós tivemos 2 meses a rodar e tivemos mais 5 meses ou 4 meses e meio de ensaios. Mas foi tudo espaçado, ou seja, tive que ir trabalhando lá no meio, porque senão tu não sobrevives. E a novela ocupa esse lugar, e eu percebo que existem muitos atores e que gostem mesmo de fazer novela pelo formato em si, porque aquilo é um ginásio. Tu tens que ter uma capacidade de adaptação e muitas vezes de improviso que tem mesmo a ver com tu habituares-te a esse ritmo. Eu tive a sorte de começar a ter séries assim quase em cadeia, tipo, foram surgindo vários projetos. É verdade. Terminava um, começava outro, terminava um, começava outro. E a minha avó diz muitas vezes: quando é que vais fazer uma novela? Porque era um dinheirinho tipo certo. A receber. E eu penso, sim, se calhar podia ter mais dinheiro, se calhar podia estar aqui a fazer o meu PPR, não é? Pessoal. Certo. Mas a oportunidade de fazer projetos diferentes, com pessoas diferentes, histórias que me interessam mais, tem mais valor. E eu, pronto, fui escolhendo ir por aí. Agora vou fazer uma perninha, mas pronto, lá está. Vou 1 mês fazer novela e depois vou-me embora porque morro logo no início. Vocês acham que ele pode contar alguma coisa? A quem? Não sei, à polícia. Onde é que andaste? Fui só beber uns copos com a Olivia e com a Carlota. Essa Olivia que se ia matar porque o namorado acabou com ela. Pá, desculpa lá, tu estás de que lado afinal? O que é que estás a fazer? Vou ligar para 112. Tens de pensar bem nesta merda. Sabias que eu posso apanhar uma pena maior que a vossa? E onde é que vais arranjar um assassino? Na net? És a namorada do Jaime? Não, sou amiga dela, porquê? Ainda não percebi qual é o plano hoje. Espera lá, importas de me explicar o que é que vais fazer? Temos de a matar, não é? Não. Carlota, o que é que se passa aqui? Porquê vocês não ligam só à polícia e contam tudo o que aconteceu? O que vocês estão a falar a sério? Vai-te de saco. Perdeste. Quem é que tu pensas que és? Queres morrer a cedo? Bebe a merda da... Não digas o teu nome, estou bem. Qual é o problema? Vamos matá-la. Acaba por ser uma coisa que eu não descarto a possibilidade de ir fazer, mas se me surgem outras coisas que eu fico mais entusiasmada para fazer, eu, pronto, enquanto continuarem a surgir, quero mesmo apostar nisso, até porque eu gosto mesmo, eu acredito mesmo que nós podemos aumentar aqui a parada, porque eu acho que existe bom gosto. Às vezes não parece. Certo. Eu sei que às vezes é tipo, mas porquê? Isso era outro episódio. Sim. Acho que cá voltar depois para na terceira temporada. De bom gosto. Sim. Eu acho que há bom gosto. Às vezes há mau gosto na decisão. Mas, sim. Pronto. Mas ele existe e anda por aí. E nesse sentido eu gostava de fazer parte desta leva de novos projetos que estão a surgir, novas vozes, novas histórias. E interessa muito fazer parte disso. E até como ator, poderes fazer mais personagens e projetos diferentes. Foi uma sorte não ter que poder escolher. Nem digo que é ter que voltar, é poder escolher, olhar para as duas coisas e dizer assim, ok, eu agora prefiro isto. Agradeço o convite, mas agora prefiro isto. As pessoas à tua volta consomem séries portuguesas? Agora mais. No início, quando eu comecei a fazer a primeira série que eu fiz, estávamos a falar há pouco, foi o Circo Paraíso. E quando o Circo Paraíso surgiu, as séries estavam a começar assim a surgir, mas por acaso eu acho que surgiu numa altura em que tinhas séries muito fixe. Tinhas A Criação, do Sérgio Graciano, tinhas As Teorias da Conspiração, acho que era do Manuel outra vez, do Manuel Pureza. Tinhas projetos, séries também muito fixes a acontecer. Bem, eles minimamente originais eram. Sim, e nessa altura foi assim quando a coisa começou a lançar-se, quando a RTP começou a dar mais espaço para as séries surgirem. E na altura não viam muito e acho que existia um preconceito com a escrita sempre. Ninguém fala assim, não me identifico com estas personagens, não gosto nada disto. Acho que isso agora está a mudar. Acho que o Rabo de Peixe veio mudar muito isso, honestamente. Independentemente das pessoas que gostam, das pessoas que não gostam, né? O Rabo de Peixe foi uma série que pôs uma grande fatia de Portugal a ver séries portuguesas. Tens pena de não ter entrado nesse projeto? Gostava de ter participado, mas acho que... muita gente não responderia a esta pergunta, obrigado. Gostava muito de ter participado. Claro, não é? Quer dizer, para mim é óbvio que gostava imenso de ter aquela experiência, até porque tinha meios que normalmente não existem. É outra proporção. É outra proporção. Ainda que mais
pequena, parece-me, do que as grandes séries da Netflix. Sim. É completamente diferente do que, pronto, as séries da a Netflix nunca vai dizer os valores, mas pronto, uma pessoa vai sabendo. Sim, claro. Mas gostava de ter participado. Tu achas que Rabo de Peixe, desculpa, só para retomar, achas que Rabo de Peixe de facto fez esse câmbio, essa switch? Eu também tenho um bocadinho essa percepção. Eu gostei muito do Glória, que foi a primeira série portuguesa produzida pela Netflix. Certo. Também gostei do Glória, mas acho que não colou tanto como o Rabo de Peixe. Porquê? Histórico. Sim. Apesar de eu gostar da história, gostar da realização, certo. gostar dos atores, apesar disso tudo, mas porque não tinha esse ar fresco. É mais difícil competir com biopics e histórica em Portugal versus os outros. Não temos orçamentos parecidos. Claro. E depois os defeitos são mais difíceis de esconder. Sim, eu concordo totalmente. E acho que as pessoas também querem ver, também têm o gosto de ver Portugal a fazer qualquer coisa deste género, mais rápido, mais com cores. Não sei, eu sinto que os episódios da série tu entras naquilo. Olha, parece que estás numa tribo de cocaína como eles, não sei, nunca consumi, mas imagino que seja aditivo, torna-se aditivo. Tu queres ver e queres perceber para onde é que eles vão, independentemente depois de coisas que as pessoas possam gostar ou não gostar. Acho que abriu esse espaço e isso fez com que acho que o Pôr do Sol também teve um bocado esse lugar quando rebentou, porque as pessoas reconheciam a linguagem nas novelas e isso divertia-as. Acho que também deu um boom nas séries nessa altura e acho que a partir daí foram surgindo cada vez coisas que eu gosto mais, mesmo séries diferentes. Eu estou-me a lembrar do Emília, que se calhar ninguém viu. Eu adorei o Emília. Sim. Acho que a série resultou bem no digital. Sim, e porque permite uma identificação, olha, com raparigas da minha geração. É uma história diferente e mesmo agora com as situações delicadas eu falo muitas vezes nisso, que o Diogo finalmente escreveu uma história não é o primeiro, mas conseguiu escrever uma história para mulheres que não as torna sempre à volta de um homem ou desesperadas por amor ou tipo, é chato, tu pensas assim, ok, então as personagens femininas são sempre as amantes ou as... É sempre um selo. Sim. E não desenvolves o potencial dessas personagens. E eu acho que isso tem estado a mudar, que é bom. Eu tenho feito vários projetos em que tem sempre o lugar da mulher, tem estado muito em destaque, e isso fico super contente. Não porque acho que tenha que existir uma luta entre mulheres e homens, não é isso, é só porque acho que torna-se mais fácil escrever coisas diferentes para homens e mais arrojadas para homens do que para mulheres. E acho que isso temos que abrir esse espaço. E acho que a Filipa fez isso, o Diogo também fez isso. Eu, no início deste ano, fiz uma série com a Patrícia Sequeira para a TVI, olha, Mulheres às Armas, que também tinha as 4 mulheres como protagonistas. E pronto, era uma série de época, mas pronto, também tentava preencher ali um lugar diferente na altura do 25 de Abril e sobre uma perspectiva feminina. Mas eu acho que sim, acho que agora as pessoas estão a consumir mais. Eu noto nos meus amigos, no meu círculo de amigos, vamos falando mais sobre coisas que estão a acontecer. E antes nós só falávamos das séries. E não teremos agora outro problema que é uma provocação: haver séries portuguesas a mais. E depois do público português nós a conseguir acompanhar, por exemplo, as situações delicadas ao Emília entram num espectro de novos criadores, ou seja, se calhar não são aquele produto que vai logo para o horário nobre da RTP ou de outros, e eles podem sempre ficar a perder, ou seja, podem ter uma vida curta. Não que o Diogo ou a Filipa ou outros autores não tenham de facto uma carreira boa, porque estão a ter, e dá para ver, estão a dar as suas cartas, mas para a percepção do público é mais difícil eles ficarem no radar. E eu não sei se isso não é do excesso de produção, que é uma coisa ridículo que eu estou a dizer, porque ainda bem que há trabalho para muita gente, etc. Sim. Mas às vezes eu sinto que falta um bocadinho a nível nacional uma curadoria de projetos. Eu percebo, acho que eu prefiro pecar por excesso, ou seja, acho que é melhor que exista mais. Por outro lado, olhando para as plataformas de streaming que existem, e eu sou péssima neste jogo porque eu tenho muita dificuldade em acompanhar tudo, eu acho que tu nunca consegues ver tudo o que lá está. E há sempre séries que bombam imenso e tu dizes tipo, anda toda a gente a falar sobre isso que existem podcasts como este. Exato. Não, mas toda a gente... ter esse trabalho. Exato. Mas toda a gente fala e toda a gente recomenda, e os Peaky Blinders e o Succession é cansativo, está sempre a correr. E tu pensas tipo assim, ok, há imensa coisa para eu ver. E de repente há um dia qualquer em que alguém te diz, olha, experimenta ver esta série que se calhar quase ninguém conhece e é incrível. E tu dizes tipo, não fazia ideia que este realizador existia, que estes atores existiam. E isso,
eu acho que vai sempre acontecer naturalmente. Acho que depois também tem a ver com o marketing da coisa, a forma como tu comunicas. Claro. Acho que é outra coisa em que nós falhamos muito, é na comunicação. Sim. Bem, tínhamos esquecido desse tema, que é uma das minhas críticas. Sim, é verdade. Ok, então gastaste dinheiro a fazer e agora não investes na comunicação. Provavelmente não há, muitas vezes. Sim, ou porque... Dá-se pouco. E depois porque acho que às vezes és pouco criativo. Não achas que hoje em dia, claro que é preciso investir, obviamente, dinheiro nisso, mas hoje em dia as redes sociais bombam. E muitas vezes a promoção que é feita, é uma escala muito mais pequenina, mas eu penso, eu tenho 2 companhias de teatro, a promoção que nós fazemos, a maior parte das vezes acontece nas redes sociais. E pronto, claro que se calhar vai sempre chegar às mesmas pessoas por causa do algoritmo e se calhar vai sempre ser o mesmo público que vai ver os espetáculos, mas ao menos temos público que vai voltar. Certo. Fiel. Sim. Já fidelizaram. Sim, que é muito complicado. Que é difícil conseguir isso, mas ao menos essas pessoas já começam a ouvir falar desta companhia. Deixa lá ver o que é que eles estão a fazer agora. Pá, eu acho que às vezes falta isso, essa comunicação. Mas tu pensas nessa vertente enquanto atriz? Na comunicação? Sim, e era uma coisa com a qual eu estava muito desligada. Ok. Comecei a pensar muito nela depois do Praxe, porque achei que foi muito maltratada, foi um bocado maltratada a comunicação da série. Pronto, não se investiu muito nisso e tive pena porque acho que houve um grande investimento para a série acontecer e nós tivemos 3 meses a filmar, portanto ainda foi bastante tempo. E depois agora com as situações delicadas é engraçado porque o Diogo deixou-nos fazer parte de muita coisa. Eu apanhei agora uns reels vossos, umas brincadeiras, sim. Mas ele deixou-nos fazer parte para além do processo de quando começámos a ler os episódios e a forma como se pensava nos episódios. Ele depois, mesmo na própria realização, deixava-nos fazer algumas sugestões, pedia, tipo, que é fixe, as pessoas querem saber o que é que tu, enquanto ator, também tens uma opinião sobre o que estás a fazer. E mesmo depois na montagem, agora na comunicação, nós discutimos imenso sobre isso. E eu nunca pensei fazer parte disso. Nem tenho que fazer, obviamente, porque há pessoas que têm cursos para isso, mas isso permite que, se tens uma equipa pequena, possas dar mais ideias. Sim, muitas vezes os atores são usados não entram no processo. Quer dizer, acho eu, não entram muito no processo. Agora vais a esta entrevista, agora vais aqui, agora vais ali, pronto. E ele pediu-nos, sempre discutiu connosco, tipo, olha, vamos fazer isto, eu não tenho TikTok, mas ele diz, vamos fazer um TikTok porque acho que isto vai bombar no TikTok e não sei o quê. E a verdade é que é assustador. E sentes isso? Estás a sentir isso com esta série? Sim, não para mim porque não tenho, mas as coisas que eles vão mandando, eu fico tipo, mas estes números, as pessoas veem, têm assim tanta recepção e é um público diferente. Mas também era o público onde nós também queríamos chegar. E eu acho que isso faz toda a diferença, tu investires. Eu vejo, pois acho muita graça porque a Laura e a Catarina estão muito em cima disso e têm muitas sugestões e muitas ideias muito boas. Eu passa-me tudo um bocado ao lado. Mas comecei a interessar mais agora por as ver a falar sobre isso e a pensar sobre o assunto. Teria sido engraçado, por exemplo, chamar a Laura para esta conversa porque eu lembro-me de ver uma notícia do Expresso sobre reels dela numa novela. Pois. Sim, ou seja, agora... é um game changer mesmo. A comunicação até de novelas está completamente diferente para ir para esses targets de provavelmente TikTok. Sim, nós falávamos muito por causa do, por exemplo, o Ruído. Foi uma série que teve um boom gigante também por causa desta comunicação que eles fizeram. Sim. E eu acho que tu podes pensar na comunicação ajustada à própria série, ao próprio projeto. Há coisas que são mais interessantes para um determinado projeto, há outras coisas que são mais interessantes. Mas isso ser uma coisa que faz parte do projeto, ou seja, não ser só, ok, já está feito, depois a gente passa uns anúncios, umas coisas no Instagram e uns mupis na rua e está a andar. Não, bora lá desenhar um todo, não é? Se a série é esta, se estas são as ferramentas que temos, o que é que podemos fazer com isto para promover, para fazer chegar a mais pessoas? Porque isso é o que interessa, não é? A verdade é que tu podes fazer uma série muito boa, como tu dizias, depois se ninguém vê, é uma pena. Ou faz bons números na estreia, mas depois ninguém segue. Mas depois mais ninguém segue. Acho que também dificulta, e uma coisa que correu bem nas situações delicadas foi estrear logo tudo. Eu não tenho pachorra para esperar semanalmente. Eu sou essa pessoa. Se eu já tenho dificuldade em acompanhar... E eu sei que isto é fruto dos novos tempos, mas porque nós temos muito pouca paciência e muita pouca capacidade. Déficit de atenção também. Sim, te espera. Se eu gostei disto, eu agora quero ver tudo já. Só que no caso desta série, que os episódios são tão curtos, não faria sentido tu deixares as pessoas uma semana à espera para ver um episódio. Poderia fazer, mas não sei. Uma das minhas séries favoritas de sempre é o Fleabag. E eu vi aquilo tudo num dia. Porque gostei tanto e porque tinha essa possibilidade. Pronto, porque já estava tudo disponível. Mas eu acho que depois tudo isso faz parte de... Quer dizer, agora há séries que eu vou esperando e que vais tentando esperar, ou então não vês durante 2 semanas e depois juntas 2 episódios. É indiferente. Mas essa decisão eu acho que tem impacto. E acho que é bom
eu não sei qual é que era o impacto que teria se, por exemplo, agora as espias estreassem todas na RTP Play. Continuavam a passar semanalmente. E se calhar isso ia destruir os números da transmissão na televisão. Mas ao mesmo tempo se calhar ia levar imensos números no digital, porque hoje em dia é raro pôr a televisão a dar em direto. Pronto, nós vamos todos puxar para trás e ver onde queremos, ou vamos à RTP Play, olha, quero ver este projeto, quero ver isto. E essa possibilidade, não sei, eu acho que nós estamos a caminhar para aí, não? Quando se diz que as novelas estão a morrer e que a televisão vai desaparecer. É como a rádio também a morrer. Sim, eu também acho que não vai morrer nem vai desaparecer, até porque nem toda a gente tem internet, nem toda a gente tem um computador para ver, portanto é óbvio que é bom que continue a passar na televisão. Mas acho que essas coisas fazem a diferença na comunicação e na recepção. Podíamos ficar aqui horas, como diz o outro, mas de facto não temos tempo para mais. Estavas a falar de Fleabag e de outras séries. Que séries é que te têm inspirado de certa forma para o teu trabalho? Ou então só aquelas que gostas de ver para te esqueceres do teu trabalho? Ok, então... No fundo são recomendações. Sim. Eu dei aqui uma volta bonita, mas no fundo é isso. Sim, o Fleabag é das coisas com que eu mais me identifico, dos projetos com que eu mais me identifico, também porque parte de um monólogo, de uma peça de teatro, é comprado para se adaptar para a série. Ela não quer fazer uma segunda temporada, eles não é obrigam, mas insistem, ela faz uma segunda temporada que para mim até é melhor do que a primeira. E esta passagem do teatro para a televisão, para mim, eu fico super contente e fico tipo, quem me dera que um dia isto acontecesse com uma coisa qualquer que eu fiz, ou que estou envolvida de alguma forma. E até porque eu acho que as personagens são muito teatrais e acho que há um preconceito gigante. Nós passámos uma fase em que os atores tinham de ser todos muito neutros e todos sem expressão. Sim. E eu sou muito teatreira, então eu gosto destas coisas. Claro que também gosto de contenção, mas gosto muito que as pessoas arrisquem e que façam personagens diferentes e arrojadas. E acho que a série tem isso com uma história aparentemente simples. Depois mais séries, o The Bear, que eu gosto muito e acho que lá está, tens um ritmo alucinante, tens personagens que são muito fortes. Estou a fazer aqui a minha pesquisa mental. Ou seja, séries com emoção. Adrenalina não é adrenalina de correr, mas que te façam sentir... Sim, olha, os extras de humor. Pronto, eu sei que é um bocado um nicho porque tem a ver com os figurantes, mas o Afterlife. Certo. Mas estou a ver em um género. Sim, eu acho que tenho vou um bocado nesta onda. Já comecei a ver várias vezes o Succession, ainda não cheguei ao fim, mas é uma coisa que eu recomendo ainda antes de ter visto até ao fim, porque falando de tempo e de apropriação, e quando falamos na preparação dos atores, quando eu começo a ver aquela série, eles não estão a começar nada, aquelas personagens já existem. E eu acho que é isso que falta muitas vezes cá. É que tu, quando estreias um formato, às vezes nós tivemos 2 ensaios, 3 ensaios. Como é que tu crias uma personagem assim? Como é que tu te cedes enquanto ator? Porque depois as pessoas dizem, as séries são brutais. Tipo, claro, porque houve imenso tempo para fazer isso. E eu fico muito... sei lá, comovida, assim, quando não é comovida de estar a chorar, mas mexe comigo quando vejo estas séries em que tu sentes mesmo que os atores se apropriaram das personagens e do conceito da série e tu nem pensas em mais nada, porque estás só a vê-los e já compraste aquela realidade e já nem queres saber se aquilo é feito ou se é fingir ou se não é, acompanham-te. E acho que para chegar aí é preciso esse tempo. E depois é um formato que não tem nada a ver, não vou falar de séries, mas eu vejo muitos espetáculos no National Theatre at Home e é uma forma de, como não posso estourar dinheiro, ou não quero ir a Londres a ver espetáculos todos os fins de semana. Exato, a captação é incrível, era uma coisa que eu adorava que nós fizéssemos cá, começássemos bem, mas isso então é um sonho muito longínquo. Mas tu poderes captar espetáculos daquela forma, e acho que isso inspira muito, porque apesar de ser teatro, eu não faço uma separação. Todos os meios, eu gosto deles. Acho que gosto mais de trabalhar como atriz em teatro, mas todas as coisas me interessam enquanto consumidora, enquanto espectadora. Por isso também dou sempre essa sugestão, porque há espetáculos incríveis, adaptações de clássicos espetaculares que não têm nada de clássicos e de seca. É mesmo, é uma boa plataforma. É interessante terminarmos com essa ideia de tempo para o ensaio. Eu que carregava sempre muitas vezes na conversa do dinheiro, nunca pensei nisso, do tempo para o ensaio.
Eu acho que é fundamental. Na vida em geral, devíamos ter mais tempo para ensaiar antes de... Sim, para pensar, porque depois quando tens que fazer tudo à pressa, sai assim. Para terminar, eu falo sempre minimamente de cinema. Queria só recomendar que as pessoas vão à Festa de Cinema Francesa, ao DOC Lisboa, que há de estar a estrear, e também ao Porto Pós-Doc no Porto, e dar nota de um filme que vai estrear do Jorge Krames, o Sombras, com a Vitória Guerra e com o Pedro Lacerda, que estreou no Motel X. Eu queria pedir-vos um favor. Se podiam ficar com a minha filha até amanhã. Tenho de ir a Lisboa tratar de um assunto urgente. A minha prima não está cá e não há pessoas a quem eu possa pedir na vila. Claro, temos um quarto só para ela. Muito queria a confiança do Vítor. Deixar-nos assim a miúda. Ele não te conhece assim tão bem. Já imaginaste termos uma criança assim? Se eu algum dia for mãe é porque te amo muito. Corrijo-me se estiver errado, eu acho que ainda não fizeste terror, horror, ou já entraste nesse universo? Eu não sei se posso classificar como terror ou horror, mas estreou o ano passado, este ano, sou péssima, no Motel X, acho que foi o ano passado. Sim, no ano passado. Então sim, o Motel X é um género muito abrangente do terror. Portanto... Uma curta-metragem, curta-média, bom, tem 30 minutos. Média. Uma média-metragem do realizador João Paz da Silva, também é uma voz nova. É muito difícil conseguir lugar para estas vozes, mas é uma curta-metragem que se chama Estéril. Okay. Pronto, e era dentro do universo do terror rural, terror certo. Psicológico rural. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Já viste como está a ficar o quarto do bebê, filhote? Está pronto para o parto. Que a graça e a paz de Deus estejam com cada um de nós. Mais do que nunca o diabo vai tentar-te com as tuas mentiras. E lembra-te que ele pode tomar todas as formas. Nunca puseste a hipótese da minha irmã se ter envolvido com outro homem. Chega! Deus disse que aqueles que creem falarão novas línguas. A mim também costumava fazer confusão quando ouvia pessoas a falar em línguas. Tens medo? Não tens? Do meu filho? Tenho medo de Deus. Então, se conseguirem apanhar o Estéril e também o som, quer dizer, o Estéril provavelmente só no digital. Nem sei muito bem onde é que poderiam encontrar. Sim, e o Sombras nos cinemas. Pronto. Sim. Madalena, ficava aqui horas a falar contigo, foi muito bom, ainda bem que começámos assim a segunda temporada no último episódio. Obrigado. Obrigada eu. E nós vemo-nos para a semana com mais um convidado. No último episódio é um podcast do Expresso, com sonoplastia de Gustavo Carvalho, edição de João Reis, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na vossa plataforma preferida, onde podem subscrever e avaliar o podcast, bem como dar-nos o vosso feedback.